Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Estamos caminhando neste livro tão interessante e Deus tem falado ao nosso coração. Lá no capítulo 1 nós vimos personagens centrais, Eucana, Ana e Penina. O Eucana, mesmo um servo de Deus, ali tinha as suas dificuldades, principalmente em relação a ter duas mulheres, entre essas Penina, que humilhava Ana. Ana, porém, buscou no Senhor a saída dos seus problemas. E ali, no capítulo 1, nós vimos que ela derramou o seu coração, derramou a sua alma diante de Deus. Apesar do sumo sacerdote ali não compreender, não discernir espiritualmente o que Ana estava fazendo, orando ali no templo. Nós vimos no capítulo 2 que a oração de Ana, depois de ter sido abençoada, ela dizia: o meu coração exulta no Senhor, o meu coração ela exulta em Deus. Nós vimos também ainda no capítulo 2 a maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, sumo sacerdote Eli, também eram sacerdotes. Eles faziam o que era desprezível aos olhos de Deus. E nós vimos a negligência de um pai e o custo que ele pagaria no futuro próximo. Nós vimos essa profecia contra Eli. Nós vimos Samuel respondendo a um chamado de Deus, ali tendo seu encontro com Deus e ele crescendo em graça diante de Deus no capítulo 3. Mas nós vimos também que Deus usa Samuel para lembrar a Eli da profecia que tinha enviado por outro servo a respeito do pecado de seus filhos e de sua negligência. No capítulo 4, nós chegamos aqui e vemos que Deus começa a revelar a palavra ao povo, mas um inimigo se levanta contra esse povo. Faremos a leitura, então, do versículo 1 ao 22. Peço que os irmãos me acompanhem. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afenaque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar.
Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos orar. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador, para que o Espírito Santo toque em nossos corações, fale conosco nessa noite e nos ensine o que a tua palavra tem a nos oferecer. Tem misericórdia da minha vida, usa-me como instrumento, como vaso imperfeito que sou. Edifica a tua igreja, edifica, Senhor, o teu povo, para a honra e glória do teu nome. Cativa agora as nossas mentes e corações, única e exclusivamente a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Amém. Icabode, a glória se foi. O que significa a glória de Deus? Ou o que significa a ausência da glória de Deus? Nós vemos que aqui, logo no começo, os filisteus são mencionados nas Escrituras, não apenas aqui em 1 Samuel, mas já lá em Gênesis, nos tempos de Abraão. Esse é um povo que invadiu ali a costa do Mediterrâneo, ali a antiga Fenícia, e conquistou o que nós chamamos de hoje de Palestina. Aliás, o nome Palestina, ela é derivada do nome filisteu. Nós vemos que o povo de Israel, ao ocupar aquela área, trouxe transtorno ou transtornos aos filisteus. Então, ali o embate era constante por disputa pela terra. Nós vemos também no capítulo 4, na leitura que acabamos de fazer, que aqui Deus inicia o cumprimento do seu decreto feito lá no capítulo 2 e 3, que desejava matar os filhos de Eli. Nós vemos também a introdução de um novo elemento. Nós vimos Eucana, Penina, Ana, Samuel, Eli, os filhos de Eli. Agora nós vemos aqui um novo elemento nessa história. A arca do Senhor e os filisteus. A arca, ela foi construída depois do Egito, mas ela tinha o objetivo dela era expressar a presença de Deus no meio do povo através da simbologia que aquela arca representava aos israelitas. O Senhor não se encontrava com o povo, aliás, o Senhor se encontrava com o povo junto à arca, mas ele não morava na arca, e a arca em si mesma, ela não era objeto mágico, ela não era usada para transmitir a vontade de Deus ao povo. Nós vemos que Moisés foi utilizado, nós vemos que Arão foi sacerdote, e Deus levantou os seus profetas e os seus sacerdotes. Mas a arca tinha um papel muito importante na religiosidade do povo israelita. E aqui no começo nós lemos
no começo do capítulo 4, que naquela época houve essa batalha. O povo de Israel saiu para a batalha contra os filisteus. E essa primeira batalha foi uma tragédia. 4.000 pessoas, 4.000 soldados de Israel morreram. Morreram. E a pergunta que se foi feita naquela época, a hora que eles voltaram da batalha derrotados, eles foram aos anciões e perguntaram o seguinte: por que o Senhor nos deixou? Vamos fazer a leitura? Versículo 1. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Benézer e os filisteus em Afenaque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? É uma pergunta legítima e muito válida para a situação em que eles estavam vivendo. Eles eram um povo acostumados a irem para as batalhas e vencerem as batalhas. Quando eles perderam, quando foram derrotados, foi um choque de realidade. Por quê? Porque eles não eram apenas um povo que batalhavam por si mesmos. Era um povo que batalhava em nome do Senhor Deus. Um Deus todo-poderoso, aliás, o único Deus existente de fato. Então eles entendem que o Senhor está com eles e a vitória é garantida. Imagine só a preocupação dessas pessoas. Eles foram. Mas Deus falhou? Nessa batalha específica, Deus não foi forte o suficiente? Deus os abandonou, por isso que eles perderam? Por quê? Perguntas são feitas. Aliás, essa é a grande pergunta dessa perícope, esse primeiro momento do texto. Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Isso daqui tem mais de 2.000 anos, essa pergunta. Mas como ela é repetida nos dias de hoje? Aliás, talvez você não tenha feito essa pergunta. Por que Deus deixa acontecer algumas coisas em sua vida? Por que Deus permite? São tantos momentos em que nós achamos que deveríamos estar em determinado patamar de segurança ou física, ou emocional, ou financeira, e nos encontramos numa situação de aparente derrota. Então nós perguntamos: mas o que está acontecendo? O que está errado? Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Justamente comigo. Eu entendo que pelo menos 3 motivos são importantes para responder essa pergunta desses homens que foram feitos naquele momento e para nós nos dias de hoje. Primeiro, Deus deixa que sejamos derrotados e soframos as consequências por 3 motivos. O primeiro, eu entendo que seja o mais óbvio, por juízo. Juízo. A resposta óbvia para a pergunta das autoridades de Israel era que alguém pecou, ou que havia pecado envolvido nisso. Lembram de Josué? Capítulo 7. Vamos abrir lá? Josué, capítulo 7, a partir do versículo 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles.
Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ó soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Nós sabemos que aqui está em pauta o pecado de Acã. Acã era um soldado de Israel, foi para a batalha, cuja ordem de Deus é: vá, destrua tudo, tudo. Não traga nada junto com vocês. Acã, ele encontra uma capa babilônica muito linda, ele encontra um dinheiro, uma prata, e ele decide levar de volta para Israel, cavar ali na sua tenda um buraco e enterrar. O povo vai para a batalha, perde, morrem, 36 vidas são ceifadas, e o Senhor os abandona. E aí Josué pergunta: por quê? Por quê? Deus responde: porque vocês pecaram. Há pecado no meio de vocês. Então a resposta para aqueles homens naquele momento é: por que o Senhor nos deixou, ou por que o Senhor permitiu? E para nós, nos dias de hoje, nós temos que imaginar: Deus compactua com o pecado? Um Deus santo, puro, imaculado, justo. Ele se alegra na vida de seus servos, cuja vida é torta, suja, enganadora? Ele é convencido pela lábia dos homens? Ele é enganado pela mente astuta do pecador? Não. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o que se faz à luz do dia, mas também o que se faz no esconderijo da madrugada. Deus conhece o que se é feito e o que se é pensado. Deus conhece o coração. E Ele sabe quando o pecado toma conta dos seus servos ou do seu povo. Então a primeira resposta a essa pergunta é: pecado. E para nós também. Se você acha que Deus não deveria permitir que acontecesse algo na sua vida nesse momento, comece a fazer um checklist. Comece pelo pecado. Analise sua vida, veja como está a sua vida. Faça um balancete. E não é aquele de mais ou menos, mas aquele que contamina e pode contaminar e destruir tudo. Porque muitos colocam numa balança: olha, dos meus lábios saem mais palavras de louvor do que palavras banais e que não agradam ao Senhor. Ah, então eu estou bem com Deus. Não. Não é porque você canta mais louvores ou porque você fala o nome de Jesus mais vezes, que aquelas vezes que você se torna desprezível aos olhos do Senhor é esquecido por Deus. Essa balança não funciona. Olhe para dentro do seu coração e veja como você está agindo dentro do seu casamento, no tratamento para com sua esposa, para com seu esposo, para com seus filhos, para com seus pais, para com seus professores, para com seus colegas. E vê se a tua conduta agrada o Senhor.
Analise as 24 horas do seu dia. E faça uma análise de quantas dessas horas são consagradas e possam ser ditas que são edificantes no reino de Deus. E o quanto tem escondido, talvez no fundo da gaveta, ou numa pasta, no arquivo do computador, ou dentro do coração e da mente, pecados que você acha que só você sabe, mas que na verdade o Senhor os conhece totalmente. B. Porque o Senhor deixou aperfeiçoamento. Talvez não seja uma questão de pecado na sua vida, mas uma questão de aperfeiçoamento na sua vida. Abramos lá em Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Supondo que vocês conhecem a história de Jó, capítulo 42, já no final do livro, no versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Nós temos o livro de Jó começando com Deus falando com Satanás e dizendo: viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente. Jó já estava nessa condição. E Deus, o próprio Deus, deu esse testemunho. É pouco, mas a história de Jó é que Deus permite que Satanás toque na vida de Jó ao ponto de ele perder todos os seus bens, perder a saúde, ao ponto de ficar sentado num monte de cinza, se raspando as feridas com um caco de telha. Os amigos na cabeça falando e o induzindo ao erro. A esposa falando na sua cabeça. Os filhos morreram. E ali Jó vai conhecendo o Senhor. E Deus vai se revelando a Jó. E no final do livro, Jó diz claramente: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora, os meus olhos te viram. Existe aqui uma transformação na intimidade desse servo para com seu Senhor. Não que era ruim anteriormente, mas Deus permite, porque o Senhor deixou que acontecesse tudo o que aconteceu com Jó. Questão de aperfeiçoamento. Talvez nós passemos algumas dificuldades. Talvez nós tenhamos noites mal dormidas ou não dormidas. E soframos algumas coisas, não por pecado, não é tudo que é pecado. Existe gente que associa a doença a pecado, ao revés financeiro ao pecado, tudo é pecado. Não, não. Deus também pode aperfeiçoar você, Ele pode mandar você para um deserto, para ali fortalecer a sua vida espiritual. Ele fez isso com Jó. C. Por que o Senhor deixou? Abram lá em Mateus 26, versículo 39. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue. Uma angústia profunda, tremenda,
E ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres em minha vida. Ser instrumento. Nós podemos responder essa pergunta: por que Deus deixou? 1, por questão de juízo, pecado. 2, questão de aperfeiçoamento, crescimento do seu servo. Ou 3, pura e simplesmente instrumento na mão de Deus para que a vontade de Deus se cumpra de uma maneira mais geral, mais plena, na vida até de outras pessoas, não apenas nas nossas. Jesus não tinha pecado? Jesus não precisava de mais intimidade com o Pai? Por quê? Porque havia um plano. Que Jesus fosse crucificado. Um instrumento nas mãos do Senhor. No confronto inicial, os filisteus derrotaram Israel, mataram 4.000 homens, causando essa perplexidade dos anciãos israelitas. Por quê? Se achavam que eram imbatíveis, pois eles eram os filhos do Senhor, o povo de Deus. Mas se os anciãos tivessem se lembrado dos termos da aliança de Deus, teriam percebido que essa derrota vergonhosa havia sido causada pelo ponto A: desobediência de Israel à lei de Deus. Mas se a coisa estava ruim, tem aquele ditado, né? Aquela máxima, Murphy. Dá para ficar pior. Dá para ficar pior. Por quê? Voltemos lá em Samuel, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. O que eles fizeram? Olha só que coisa inteligentíssima. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos gritaram. Se tinha como piorar, piorou. Porque quem está levando a arca de Deus? Aqueles que roubavam os sacrifícios, desprezavam os sacrifícios, os adoradores do Senhor, aqueles que dormiam com as mulheres na entrada da tenda, que pervertiam a casa do Senhor, aqueles que Deus queria matar, porque o tempo da correção tinha passado, pois o seu pai foi um banana, foi um negligente. Aqueles homens, eles conduziram a arca de Deus para a batalha. Nós vemos hoje um povo sendo explorado, dilapidado, humilhado, enganado, pisado, e vivendo uma falsa religiosidade, uma falsa religião, cujo nome Deus está estampado, mas é um Deus com D minúsculo, porque seguem, buscam ao Senhor em representantes falsos, dos quais o Senhor não se agrada, aliás, o Senhor abomina. Talvez nesse exato momento, diferente da nossa igrejinha pequena aqui, milhares de pessoas estão lá batendo palma e levantando as suas mãos e achando maravilhoso que filhos de Eli os conduza em direção ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia.
pois ali é o sujo e o mal lavado. 2 irmãos, que de servos não tinha nada, estão conduzindo a arca da aliança para a batalha. A batalha anterior havia sido perdida, 4.000 morreram. Mas a próxima batalha será diferente. A arca estará à frente e os filhos de Eli, do sumo sacerdote, a conduzirá. Quando o povo soube que a arca entrou no acampamento, que coisa, deve ser uma coisa impressionante. Eu fico imaginando, quando eu leio o texto, quando eu leio a Bíblia, eu tento captar não apenas as palavras, mas o que essas palavras, a conotação dessas palavras, o que elas querem representar mesmo. Então eu fico imaginando aqui quem já foi no estádio de futebol. Quantos já foram? São Carlos e aqui não vale. Aquele time grande. Né? Mais de 20.000 pessoas. Eu fico imaginando no Maracanã. Eu tenho vontade de ir, mas eu tenho medo. Maracanã, 70.000 pessoas. Imaginando um Maracanã de torcida única. Talvez um Brasil-Alemanha, não, ruim, não. Menos. Uma torcida única e começando a gritar, uníssono, o nome do time. Pulando ali na arquibancada, aquele negócio tremendo. O coração vai a 1000. Adrenalina descarregada no corpo. E ali vira um bando de louco. Eu não falei nada, vocês que são maldosos. Vocês que são maldosos. Mas eu fico imaginando ali a adrenalina, isso num estádio de futebol, num show de rock, num ajuntamento de número expressivo de pessoas. Quando a arca chega, os filhos de Eli chegam, o povo olha aquilo lá e começa a gritar todo mundo junto. E o negócio é tão impactante, é tão forte, é tão maravilhoso, que o pessoal lá, os filisteus, escutam. E quando eles escutam, o que o texto diz? Versículo 6. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Por que deuses? Eram politeístas. Não conheciam o Senhor de Israel. Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? E aí eles fazem uma referência, uma inferência lá ao acontecido no Egito. Olha só que interessante. Os filisteus já conheciam o poder de Deus. Não conhecia o Deus de poder, mas conheciam o poder de Deus. E eles lembraram, olha, esses deuses que estão ali no acampamento de Israel são aqueles que tiraram eles do Egito. Mal sabiam que estavam falando do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas eles sabiam o que aconteceu com o faraó. Ah, isso todo mundo sabia o que aconteceu com o faraó. Pragas e mais pragas caíram sobre o Egito e destruíram aquela dinastia. Estamos justamente estudando nas segundas-feiras Êxodo e nós vimos semana passada a primeira praga. Qual praga, Marluce? Transformação da água do Nilo em sangue. Amanhã, o Paulo trará para nós capítulo 8, mas algumas pragas pela frente. Total 10 pragas, fora os sinais. Os filisteus sabiam de todas essas coisas e tremeram e disseram: ai de nós, ai de nós. É tão triste
quando pessoas são deixadas levar por um frenesi que é pura enganação. O que adianta ter adrenalina? O que adianta ter milhares e milhares de pessoas gritando a uma só voz? Mas a glória de Deus não está presente. O que adiantou aquele povo gritar? A glória de Deus não estava no meio deles. Aqueles homens não eram representantes de Deus. E como todo frenesi, ele sobe, tem um pico, uma máxima, depois cai e acaba. Pelo menos até o próximo frenesi. Mas a glória de Deus não estava com eles. Como a glória de Deus não está em movimentos empiristas, cheios de emoção, que vão aludir a Deus, atribuir a Deus uma ação da qual Deus não está participando. O poder de Deus, ele é conhecido até por aqueles que não são crentes. Mas a glória de Deus, só aqueles que são do Senhor reconhecem e são capazes de desfrutar. Os israelitas haviam se esquecido de que a arca era o trono de Deus somente quando Israel se sujeitasse a Deus e obedecesse a sua aliança. Os louvores aqui na igreja, as orações aqui na sua casa, elas só chegam ao trono de Deus, elas só chegam ao ouvido do Senhor quando a sua vida está alinhada com a vontade de Deus. Interessante que nesses versículos são os filisteus que se lembram perfeitamente do poder de Deus e não o povo de Israel. Naquele momento, Israel já enxergava na arca um instrumento de obter vantagem, um amuleto. Já estava num processo de superstição. E é com muita tristeza que nós vemos na igreja brasileira contemporânea réplicas de templos, réplicas de arcas. Mas Deus mesmo, Ele não é obedecido. Ele não é glorificado. E eu tenho certeza que a glória de Deus não é derramada nesses movimentos. Como é triste hoje em dia percebemos que muitos daqueles que engrossam as fileiras cristãs não passam de meros supersticiosos, que não tremem diante de Deus e também não são reverentes com aquilo que é sagrado. O objetivo é um só: alcançar a vitória, vencer o inimigo. Deus, a igreja, são instrumentos, meros instrumentos para obter vitória. Seja a vitória financeira, a vitória física, a vitória emocional, restaurar um casamento, qualquer coisa. É tudo a mesma situação. 3. Deus não tarda em cumprir o seu juízo. Versículo 9 a 18. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram.
Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com suas roupas rasgadas, terra na cabeça, e ali leva a notícia ao povo que estava na cidade. Mas também, o povo começa a gritar, obviamente. Maridos foram mortos, filhos foram mortos na batalha. A arca de Deus foi levada pelo inimigo. A glória de Deus não está mais com Israel. Eli, de novo sentado, ali à beira da estrada, escuta a gritaria e começa a perguntar o que está acontecendo. Então, o mensageiro diz, olha, aconteceu toda essa desgraça, Israel perdeu, mais de 30 mil homens da infantaria morreram, seus filhos morreram, seus 2 filhos. Mas ele está preocupado com a arca do Senhor. E quando ele ouve, a arca do Senhor foi tomada, ele está sentado na cadeira, provavelmente inclinado, ele cai do lado e quebra o pescoço e morre. Os 2 sacerdotes foram mortos. Se cumpriu a palavra de Deus, dada pelo profeta a Eli e também por Samuel a Eli. Deus tinha sido longânimo com os filhos de Eli, enquanto profanavam os sacrifícios do Senhor e o povo de Deus. Mas a hora daqueles homens havia chegado. Seus pecados foram cobrados. Eli, sumo sacerdote, morreu também, pois ele sabia que seus filhos haviam entrado no Santo dos Santos e levado a arca para o campo de batalha. Era para os seus filhos terem levado a arca para o campo de batalha? Era assim que Deus determinou a condução das coisas do seu tabernáculo? O sumo sacerdote, ele era o único que tinha autorização, autoridade para tal. Mas os filhos de Eli são os filhos de Eli. Eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem, pois eles têm uma interpretação muito pessoal da vontade de Deus. Será que Eli não sabia que Deus ainda estava em seu trono celestial? Porque ele estava preocupado com a arca de Deus. Ele devia estar preocupado com seus filhos, pecadores. Será que Deus não era capaz de proteger uma mobília do seu santuário? Uma arca que ele mandou fazer? Deus não era forte o suficiente para que os filisteus não conseguissem levar a arca? Era. Com toda certeza era. A preocupação de Eli estava no lugar errado. Estava na visão dos seus filhos, dele próprio e do povo, acerca da arca do Senhor. Quantos homens de Deus se assemelham a Eli e seus filhos e ensinam e desvirtuam a palavra de Deus, voltando para o homem a importância que só deve ser dada a Deus. A glória de Deus se foi. Mas a glória dos homens era enchida todos os dias pelos seus pensamentos autômatos. A morte de Eli e de seus 2 filhos foi o começo do cumprimento da palavra segundo a qual a linhagem de Eli no sacerdócio seria extinta e uma nova linhagem seria introduzida. Vimos isso semana passada. 4 e último ponto. Icabode. A glória se foi. Nós vemos aqui no versículo 19. Sua nora
A mulher de Finéias estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela descobre que o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu, fico imaginando a notícia dessa tragédia. Como afetou essa moça? Ela entrou em trabalho de parto, mas para completar a situação, ela morre dando à luz ao seu filho. A esposa de Finéias, não temos o nome dela, de toda a família, ela possuía uma percepção espiritual mais profunda do que o seu marido, do que o seu cunhado, do que o seu sogro. Os dois irmãos usaram a arca como amuleto. Eli estava interessado na segurança da arca, mas ela, a esposa de Finéias, ela se preocupou com a glória de Deus. Icabode. Ela lamenta a glória de Deus. A glória de Deus se foi de Israel. Chamou seu filho de Icabode. Logo em seguida, morreu. A presença da glória de Deus no acampamento era um sinal especial de que os israelitas eram povo de Deus. Porém, uma vez que a glória havia sido levada, o favor especial de Deus não estava mais sobre eles. Nos dias de hoje, a glória de Deus habita onde? Na arca? Numa tenda? Não. Habita de modo individual, habita na igreja, habita no seu coração. Abram lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Sérgio, você pode fazer a leitura para nós? 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe é dado por Deus, e por vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui no 1 Coríntios ele diz, olha, vocês não sabem que são santuário do Espírito Santo? Vocês não sabem que foram comprados? Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós agora temos uma fundação, Cristo Jesus. Nós agora somos templo do Espírito de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. A glória de Deus habita na igreja e habita em cada um dos seus servos. A glória de Deus está conosco. Porém, a captura da arca pelos filisteus foi apenas parte da história, pois o Senhor abandonou o tabernáculo em Siló e permitiu que fosse destruído pelo inimigo. Os filhos perversos de Eli acreditaram que seu subterfúgio salvaria a glória de Deus, mas só conseguiram mandar embora essa glória. Os filisteus acabaram devolvendo a arca, que ficou primeiro em Bet-Semes, depois em Kiriat Jearim, mas isso nós vamos ver posteriormente, no momento oportuno. Conclusão ou conclusões. Deus não pode ser manipulado. E tentar fazê-lo é mais do que arriscado. É perigoso. Deus não tarda. E muito menos falha. Seus decretos irão se realizar quando e como Ele desejar. Não ache que Deus está demorando para julgar os pecados, significa que Ele se esqueceu. Não caia nessa tolice. E terceira e última colocação,
nesse momento de conclusão, na verdade eu queria ler um trecho de um poema, Teaching a Stone to Talk. Eu não tinha a tradução do título, mas acredito que seja Ensinando uma Pedra a Falar. É de Anne Dillard, vencedora do Pulitzer, numa coletânea de 1982. E eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto dela diz assim: por que as pessoas nas igrejas parecem turistas alegres e desmiolados numa excursão programada do absoluto? Em geral, não considero os cristãos, exceto os das catacumbas, suficientemente cônscios da sua condição presente. Acaso alguém faz a mínima ideia do tipo de poder que invocamos tão despreocupadamente? Ou, como suspeito, ninguém acredita em uma palavra sequer disso. As pessoas nas igrejas são crianças brincando no chão com seus kits de química, misturando um tanto de TNT para matar uma manhã ou uma noite de domingo. É loucura usar chapéus delicados de veludo e de palha para senhoras a fim de ir à igreja. Deveríamos todos usar capacetes. Os diáconos deveriam distribuir coletes salva-vidas com sinalizadores luminosos. Deveriam nos amarrar seguramente aos bancos, pois pode acontecer de algum dia o Deus supostamente adormecido despertar e se ofender. Ou pode acontecer de um Deus desperto nos atrair para um lugar do qual jamais seremos capazes de voltar. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é santo, Ele é poderoso. E nós somos seu povo. Andemos, falemos, vivamos como de fato nós somos. Não vamos brincar, pois a glória de Deus está nesse lugar. Não vamos brincar, pois a glória de Deus se manifesta na sua vida. E que assim seja, para a honra e glória do nome dEle, edificação da igreja e alegria de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.